Olá! Tudo bem? Tudo jóia, você? Muito obrigada. Gente, hoje nós temos uma visita aqui ilustre em Brasília, que na verdade essa é a casa dela, ela está recebendo, mas ela é uma mulher extremamente ocupada e ainda bem ela conseguiu um tempinho para estar falando com a gente e passando a experiência dela, ela que está ali na frente de tudo, lutando por cada mulher, em segredo, né? Porque às vezes não aparece aqui pra gente. Verdade. Ana Cláudia Brader. Meu amor, é um Obrigada, prazer. Carol. Muito obrigada. Obrigada por fazer parte desse podcast tão importante, que eu acho que a gente abordar a vida das mulheres, né, nos bastidores, as dificuldades, as alegrias, os momentos, é muito importante para outras mulheres, né, que o intuito justamente é inspirar outras mulheres. Sim. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. E é isso que a gente estava até falando um pouquinho antes. Às vezes as pessoas elas acham que tudo é mágico. Às vezes vê você linda, maravilhosa aqui, acabou de chegar de um voo correndo. Ontem você estava em um outro evento. É verdade. Mas aí você está aqui correndo e tá linda, perfeita. Não, fala, ai, tudo lindo. Não, tem suas dificuldades. Se tem. A gente acordou hoje 6 horas da manhã. E aí tá linda aqui sorrindo, pegou um voo. Pra estar aqui justamente para mostrar para as mulheres quem é a Ana Cláudia, né? Sim. Da onde a Ana Cláudia veio, o que a Ana Cláudia faz. Então, é muito legal estar aqui e poder falar. Se você me permitir, queria saber um pouquinho quem é a Ana Cláudia antes de ser essa mulher de fibra, forte, que chega e estremece. O que te motivou, o que te trouxe aqui? Porque a sua experiência, que você, talvez até as suas dificuldades, que você se inspirou e falou, não, peraí, deixa eu lutar por fazer a diferença. Na verdade, a Ana Cláudia é uma pessoa de Brasília, nascida em Brasília, vivi minha vida inteira aqui, criei meu filho aqui, a minha família toda mora em Brasília e sou funcionária do Senado aposentada, sou mãe, sou avó, sou filha. Então, eu sou uma pessoa normal, né? E a vida inteira eu vivi uma vida muito simples, muito tranquila dentro do meu trabalho, cumprindo a minha vida e me aposentei. Só que 5 anos antes de eu me aposentar, eu conheci o meu atual marido, que é presidente da CACB, é presidente da associação, da federação, enfim. Ele preside todo esse complexo associativo aí pelo Brasil. E eu me aposentei e fui morar em São Paulo. Então, 5 anos eu fiquei na ponte aérea, porque eu trabalhava e eu jamais iria largar o meu emprego. Então, isso é um ponto muito importante, que a gente nunca deve largar o seguro por um inseguro, né? A gente não sabe o que vai ser da vida da gente. Por melhor que seja o casamento, você tem que pensar em você, em primeiro lugar. Sim. Então, eu pensei em mim, fiquei na ponte aérea 5 anos, vinha toda segunda, voltava toda sexta, porque eu tinha o meu emprego. Sim. Quando eu me aposentei, eu mudei para São Paulo de vez. E aí eu fiquei 2 anos sabáticos. Dona de casa, fazendo curso de história e tal. Quando o Alfredo assumiu a presidência da Associação Comercial de São Paulo, existia um conselho de mulheres, mas era um conselho muito... que ajudava muito as pessoas, mas de uma forma mais assistencialista. Sim. Aquele enxugar-gelo que a gente fala, que não vai é caminhar, nem isso. Assim, as mulheres faziam muito o social, o assistencialismo. E quando meu marido falou, olha, todo mundo é contra esse conselho, todo mundo quer que acabe o conselho. Se você não assumir, eu vou acabar. Aí eu falei, peraí, eu não tinha nada a ver com associativismo, eu não tinha nada a ver com mulher empreendedora, eu não tinha nada a ver com isso. E nem entendia. Mas eu falei, não, Alfredo, só se você me der condições de tornar esse conselho um conselho realmente que ajude a mulher a empreender. Porque é esse o meu intuito. Então eu comecei devagarinho, conhecendo outros grupos de mulheres. A primeira que eu conheci foi a Luísa, depois eu fui para outros grupos que já existiam. Mas eu olhava aquilo e falava assim, é maravilhoso, mas eu quero uma coisa mais direta para as mulheres. Eu preciso criar. Aí comecei a viajar ao interior e a ver a necessidade de cada mulher. Então eu ia visitar as associações para criar conselhos e elas não sabiam nem, não tinham protagonismo zero. Tá.
E aí a Ana Cláudia começou todo esse trabalho. Que maravilha, então, hoje essa terra, né? Mas é uma pessoa, a Ana Cláudia é uma pessoa que, assim, vive uma vida muito tranquila, muito simples. E, assim, tudo que você me vê, Instagram, que você fala, essa mulher forte. Não, mulher tem um lado que já passou dificuldade, tem um lado, criei meu filho sozinha. Eu fui muito mal casada no meu primeiro casamento, Sim. então eu fui mãe solo, que muitas mulheres são, Sim. né? Não tive ajuda financeira nenhuma, eu tive que criar meu filho realmente sozinha. Então, tudo isso a gente não vê por trás dos bastidores, Sim. né? Eu já tive um câncer, já fiz um tratamento. Então, tudo isso a gente não vê nessa mulher tão forte como você falou, atrás das câmeras ou no Instagram. Sim. Mas eu acho também que tudo isso que a gente passa de dificuldade na vida nos fortalece. E depois você ainda continua, né? Porque querendo ou não, ainda chega uma mulher, aí, às vezes você vai num ambiente todo masculino. Como que é você chegando? Você tem ainda essa Tenho. dificuldade? Você tem Não, que não vencer isso tenho. todo Você dia, sabe o né? que que é? Eu Ah, acho que o Senado, foi a minha escola de vida. tá. Trabalhei 34 anos no Senado. Sim. Então, o Senado me ensinou a me colocar, Sim. a eu me portar. Eu entrar num meio de homens, porque é muito masculino o Sim. Senado, até que hoje nem tanto, mas era muito masculino na minha época, e eu tinha que me impor, porque senão eu não ia conseguir fazer minhas coisas, Sim. né? Então, o Senado realmente me ajudou muito nesse comportamento e nessa forma de me colocar. Quando eu me vi diante de um mundo totalmente machista, que é o Sim. associativismo, e totalmente contra as mulheres, eu falei, opa lá, vamos mudar essa cena. E mudamos. Sim. Uma das coisas que assim me deixou feliz e hoje faço parte também do SEMEC É, isso aí. e é essa parte da mulher ela tomar o lugar dela, mas por capacidade. Ela descobre a capacidade dela, ela estuda, não é só porque se eu tenho direito, vou lá e tomo. Não, é você realmente dar essa liderança para ela, liderança de verdade, né? Esse. Eu não sabia que eu era uma mulher tão inspiradora. E eu Uhum. não sabia que eu era uma mulher que poderia fazer um trabalho como esse. Eu não tinha essa ideia, né? Quando eu comecei, no primeiro congresso que a gente fez, eu criei 60 SEMECs no estado de São Paulo. Eu me lembro bem que eu entrei no carro, aí meu marido olhou para mim e falou assim: Você tem noção do que você fez hoje? Aí eu falei: Tenho, tenho. Ele falou assim: Você viu exatamente que agora você não vai poder voltar para trás. Eu falei: Mas eu jamais vou voltar para trás. Porque aí eu vi quanto eu fui empreendedora no meu serviço público, o quanto eu fazia de coisas a mais que eu não precisava fazer, porque normalmente servidor público, né? Muita gente, não estou dizendo que é normal, muita gente trabalha para valer, mas muita gente se acomoda naquele cargo, né? Eu não, eu nunca me acomodei, então eu fui muito empreendedora. E aí eu comecei a olhar a necessidade daquela mulher, eu falava assim, meu Deus do céu, existe isso. Meu Deus do céu, ela precisa daquilo, sabe? E você começa a entender um pouco essa mulher, desde aquela que trabalha em casa, ou desde aquela que quer empreender, ou aquela mulher que vive uma situação vulnerável, como uma violência, por exemplo, e ela não tem condições de sair daquilo porque ela não tem financeiramente uma independência. Sim. Então, assim, eu fui vendo toda essa dificuldade das mulheres e falava, não, gente, agora eu vou ajudar para valer. E realmente foi assim, que a gente criou hoje. Hoje nós temos mais de 950 conselhos no Brasil, mas é para ajudar realmente a mulher. Para a mulher se sentir abraçada, e não é só o abraçado, é ela saber que ela tem curso. Você falou de capacitação e Sim. de estudar, você sabe que as mulheres estudam mais que os homens. As mulheres se capacitam mais que os homens. As mulheres pagam melhor que os homens, mas a mulher paga um juro mais alto no banco. Então, olha a discrepância disso. Sim. A mulher é melhor, a mulher tem uma diplomacia muito diferente do homem. A mulher é amor, a mulher é emoção, ela recebe, ela quer fazer o bem. Então, assim, veja, e aí ela estuda mais, ela paga melhor, paga mais em dia, mas ao mesmo tempo ela paga um juro mais alto. Sim. Então, como é que a gente faz, né, numa situação dessa? A gente tem que Isso. ajudar. Até aproveitando um pouquinho, explica pra gente, para todas, o que é o SEMEC? O que o SEMEC ele te oferece?
até para essa mulher ter coragem de sair, porque às vezes ela tem a vontade de empreender, mas ela ainda não teve a coragem de levantar e sair para empreender. Ela se sentir abraçada. Então, o Semek tem 3 pilares muito importantes que ao longo dos anos eu fui construindo, que é educação, gestão administrativo-financeira e socioemocional. São 3 pilares que eu acho os pilares mais importantes para que a mulher realmente se enxergue num modelo de vida empreendedora. Então, primeiro, a mulher, eu falo muito que a mulher, ela começa a empreender de uma forma, né, por necessidade. Eu preciso ganhar um dinheiro, eu preciso sair dessa situação, eu preciso ajudar meu marido, eu preciso criar meu filho, mas ela não tem noção do que fazer. Então ela precisa se capacitar. Sim. Ela tem o Sebrae, por exemplo, tem vários cursos gratuitos que dão uma noção para ela, e o Sebrae é nosso parceiro, que dão uma noção inicial para ela empreender. Mas e aí, né? Por exemplo, uma empreendedora que é manicure, ela faz a unha sim, mas ela faz a francesinha? Não. Sim. Ela sabe fazer? Ela tem que aprender. Sim. Porque se chega uma cliente e fala, eu quero uma francesinha, ela tem que saber fazer. Senão essa cliente não volta mais, né? Eu quero uma florzinha aqui que não sei o que, eu quero botar a unha assim. Então eu acho que é isso, a qualificação, a especialização, ela precisa ter. Ela precisa se inovar a cada momento da vida para ela ser mais bem posicionada como empreendedora. Então esse é o lado da capacitação. O lado da gestão administrativo-financeira, a maioria das mulheres, ela não é gestora do seu próprio negócio. Principalmente classe CD, ela entrega a gestão do negócio para o marido. É muito comum para o homem. Ou é o marido, ou é o filho, ou é o cunhado, o pai. Então, assim, ela não sabe o que é feito com o dinheiro dela. Ela empreende, ela vende, ela batalha, ela vai atrás, ela faz tudo, mas o dinheiro dela. Então, muita mulher quebra porque o marido começa a ver o dinheiro entrar, se apaixona por outra, começa a comprar no nome dela, no nome da empresa, quebra, vai embora e larga ela na mão. Então, assim, é uma coisa que é muito importante para a mulher saber, pelo menos, a olhar o saldo do seu banco, da sua empresa, a saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Né? Então, essa parte da gestão administrativa financeira. A administração, a empresa vai crescendo, você precisa entender um pouco mais sobre a administração, sobre funcionário, sobre como lidar com estoque, né? Não misturar o estoque da casa com o estoque do negócio. Então, tudo separar isso a pessoa física da pessoa jurídica. Exatamente, que é um dos primeiros erros, né? Então, é muito importante isso. Outra coisa é a parte emocional. Isso é fundamental, gente. Uma mulher emocionalmente abalada, ela não empreende, ela estagna. Sim. Ela não dá conta de crescer. Ela estagna naquilo e aí começa a misturar o emocional com o trabalho, com o negócio, com família, com filho. Então a mulher precisa saber muito bem o lado emocional dela, o equilíbrio dela. Então é o equilíbrio entre o on e o off que eu falo. Que é o on é o lado propulsor, o lado de trabalho, o lado de negócio, o lado dela estar animada e o emocional que ela precisa cuidar para não se abalar com pequenas coisas e não deixar o negócio dela estagnado, não fluir o negócio dela. Então, esses 3 pilares são muito importantes para uma mulher que quer empreender ou que já empreende. Sim. Então, são os nossos principais pilares. E aí, ao longo do tempo, eu fui criando primeiros grupos, fui entendendo como isso funcionava. Então, hoje a gente tem 950 associações no Brasil que tem Semek. Mas, e depois? O que eu vou dar para essas mulheres? Que foi exatamente o que você me perguntou agora, né? O que você oferece? Então, a gente tem hoje uma plataforma, depois eu vou te dar o QR Code, as pessoas podem acessar ao longo de que estiver assistindo esse podcast, para entrar nessa plataforma, ou então o nosso site também, que eu vou passar para vocês, que é www.semecmulher.com.br, e ela pode acessar todos os nossos produtos, ela pode entrar para o nosso clube, então ela vai ter curso com desconto, curso gratuito, ela vai ter noção de gestão, ela vai ter mentorias. Então, tudo isso está dentro dessa plataforma. Então, assim, ao longo desses 6 anos, eu criei os grupos todos, formei esses grupos, formei liderança, porque não é que você não nasce líder. Sim.
né? É. Às vezes você tem aquela liderança dentro de você, porque a mulher tem uma mentalidade empreendedora. Ela já nasce com isso, é nato. Sim. Mas ela precisa desenvolver essa mentalidade empreendedora dela. Então eu formei primeiro os grupos, aí eu capacitei essas lideranças para criar novas lideranças e agora a gente está na fase da plataforma com vários produtos para que essa mulher realmente ela ou comece a empreender ou melhore o negócio que ela já tem. Sim, é uma rede de apoio É onde uma você vai rede se de sentir apoio e agora abraçado. tem uma rede de produtos. Muito, muito bom. E essa rede de produtos tem seguro, tem cursos, tem mentorias, tem produtos que ela pode, inclusive, fazer parte como sendo vendedora dos nossos produtos e ela ganha uma comissão. Então, é uma forma de trabalhar, é uma Sim. forma de empreender. Então, essa é a nossa nova, a nossa novidade Vai aí ter do SEMEC daqui para frente. muito bom. Se você pudesse olhar para aquela mulher que está lá sentada, morrendo de medo e não acreditando nela, porque às vezes só basta ela acreditar, porque ela realmente ela empreende, ela cuida do filho, isso também é empreender, ela sabe organizar, ela sabe fazer, ela tá ali, ela tem esse jeito. Se você pudesse olhar para essa mulher específica e falar assim, levanta, vem, que conselho você daria para ela começar e deixar esse nato dela sair? Então, eu acho que é coragem, né? Assim, a gente tem que ter coragem. Quando eu assumi esse processo todo, eu tinha medo. É não temer, né? É ter coragem. E saber que eu não tinha conhecimento do mundo que eu estava entrando. Mas se você não for atrás, se você não for estudar, se você não for procurar saber o que acontece dentro do seu mundo ali, que é o seu negócio, a sua vida, a sua casa, o seu negócio, o seu lado empreendedor, o seu filho, porque tudo tem que ser muito separado, né, nesse processo. Você não vai para frente. Então eu acho que é não temer, ter coragem e saber se colocar. Sabe, num processo de empreendedor, você tem que saber se colocar no processo empreendedor, seja ele qual for. Se você vai ser uma CEO, se você vai ser uma chefe, se você vai ser uma gerente de loja, se você vai ser uma vendedora, se você vai lidar com o público, se você vai vender o seu bolo, né? Se você vai vender o seu artesanato, tudo isso tem um lado de saber se colocar. Então, é não temer, não tema. Você é mulher, você é corajosa, você já tem o seu lado, a sua mentalidade empreendedora dentro de você. Só desenvolva isso com equilíbrio, com razão, né? Deixa o lado emocional um pouquinho menor, não tão grande, que seja maior do que o seu lado razão. Então, tenta um equilíbrio em relação a isso, que é o socioemocional, que eu falo muito. E vai em frente, cria coragem, vai, você vai dar certo. E outra coisa que eu falo muito, tudo que você fizer, você tem que amar. Você tem que amar o que você faz. Não adianta você fazer uma coisa que você odeia. Você não vai para frente. Sim. Então, assim, procure saber o que você gosta de fazer. Tem gente que ama vender, tem gente que ama escrever, tem gente que ama pintar, tem gente que ama fazer bolo, que ama cozinhar. Então, tem que entender o que você gosta de fazer para ser uma coisa feita realmente com amor. Porque quando a gente faz com amor, tudo flui. Eu me apaixonei por essa causa. Eu acho que é por isso que fluiu. Sim. Porque eu me tornei uma verdadeira apaixonada pela mulher empreendedora. E aí eu fui entender uma série de coisas que aconteceram na minha vida. Então eu acho que isso também é um jeito de você se autoconhecer, né? Sim, você se tornou a causa, né? Você só não toca ela, Exatamente. você se torna a causa. Exatamente. Então, eu sei que seu dia hoje está extremamente corrido. Imagina. Tem algumas milhares de presidentes ali do SEMEC daqui de Brasília te esperando para ter o prazer realmente de ter esse pouquinho aqui que a gente teve, delas pegarem um pedacinho, essa experiência. Então, eu quero agradecer muito. E o que eu, como empresária e como presidente do SEMEC Setor de Clubes, o que eu puder fazer e o que eu puder ser para fazer essa causa ser um pouquinho melhor, um pouquinho maior, pode contar comigo, com as minhas vice-presidentes.
E agradecer a oportunidade mesmo. Imagina, para mim é um nós prazer estamos enorme. E sempre falar disso me causa uma emoção enorme, porque eu vou te ser muito sincera. Assim, a mulher, ela precisa disso, sabe? Por mais forte que ela seja, eu sou uma mulher super forte, eu sou uma mulher super alegre, super cheia de vida, sempre fui. Sim. Mas a gente precisa de um colo, sempre. Então, assim, podem contar com o SEMEC Nacional. Você, no seu SEMEC aqui em Brasília, Sim. conte sempre comigo. Eu vou estar sempre à disposição. E quem quiser aí bater um papo comigo, pode entrar no meu Instagram, @AnaClaudiaBadra, ou entrar no chat do SEMEC Mulher, ou mandar uma mensagem que a gente responde e a gente está aí firme e forte para ajudar. Muito obrigada, meu Obrigada, amor. Carol. Obrigada. Eu sou Caroline Chiodi da Alcol. E eu sou a Ana Cláudia Badra, do SEMEC Nacional. E esse é mais um episódio do Mulher ao Quadrado. Mulher ao quadrado.